Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Essa terça-feira maravilhosa. Dia bem interessante, bem movimentado, bem volátil. Só para me resumir o dia de hoje, eu falo como se fosse apenas mitigação, tanto índice quanto dólar. Amanhã a gente vai ter a confirmação disso na super quarta, mas hoje acredito que foi um dia onde o mercado mitigou toda a movimentação. Quero mostrar para vocês, quero explicar aqui para vocês como foi que a gente visualizou no dia de hoje, mas antes, gostaria de deixar para vocês, tá? Na descrição desse vídeo tem todo o meu material. Tem na descrição desse vídeo aqui um formulário para você preencher e eu vou entrar em contato para a gente fazer todo o alinhamento para você estar junto com a gente operando diariamente lá na sala da mentoria. Tem os detalhes, tem tudo explicado, detalhado, mas se tiver ainda alguma dúvida, a gente vai acertar e você vai estar apto para operar junto comigo diariamente, beleza? A gente opera, lembrando, tá? Preço, regiões de valor, manipulações, supply, demand, tá? Oferta e demanda, pontos de liquidez. Muita atenção quanto a isso. Hoje foi mais um belo exemplo desse, tá? Vou fechar o gráfico um pouquinho aqui para explicar para vocês. Falo com vocês, tá? Mercado cria zonas, sai de zona, busca zonas. E isso tudo que o mercado mostra pra gente tem que ser validado na hora que você está operando. O mercado sai de uma zona e vai buscar uma outra zona. O mercado sai de um range e vai buscar um outro range, tá? Tinha marcado isso aqui para vocês explicando que essa região aqui era muito importante, que o mercado tinha esse ponto como alvo, o mercado iria lá buscar essa região. Foi dito e feito? Foi. Ô Felipe, mas e essa manipulação toda que aconteceu aqui nessa região de cima? Nada mais, nada menos que uma oportunidade de você. Quem conseguiu pegar a compra, a gente viu essa compra lá, passei pro pessoal da sala, compra mais de 1.000 pontos, tá? Deu um trade maravilhoso, pegando na mínima, primeira mínima do dia, esse tradeaço. Porém, depois o mercado acabou devolvendo, e eu acredito que isso aqui seja apenas uma mitigação dessa movimentação que foi muito forte de alta, tá? O mercado tá fazendo uma realização, indo buscar essas regiões inferiores, onde tem order blocks aqui traçados. Você pode observar que ele travou nesse range aqui também, para dar uma possível continuação na movimentação de alta, tá? Então, muita atenção quanto a isso. O trade de hoje aqui no índice foi bem tranquilo, tá? Foi logo na abertura, no segundo, terceiro candle do dia. Dando um gráfico de 1 minuto, a gente conseguiu visualizar uma oportunidade, pegando liquidez, tá? Muita gente vendendo nessa região, muita gente apressada, caçando o topo, tentando adivinhar topo. Eu só iria validar essa venda aqui, igual eu falei com o pessoal lá, acima dessa região. O mercado abrindo acima dessa região e uma venda para poder comprar. Semelhante ao que aconteceu ontem, tá? Uma venda para poder comprar. E aí o mercado infelizmente não deu esse trade na abertura, que ele não conseguiu abrir acima dessa região. E aí eu preferi ficar de fora desse cenário vendedor e observando trades de oportunidade, tá? Principalmente no gráfico menor, no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que a gente de fato clica, porque o nosso stop fica mais barato, a gente tem um potencial retorno muito maior. A gente conseguiu visualizar uma compra nessa região e subir muito bem comprado. Foi só ter paciência que o mercado acelerou, foi um que atrás do outro positivo aí, deu uma tentativa de travada nessa região, mas foi maravilhoso esse trade, um trade bem direcional e bem tranquilo, a galera ficou bem satisfeita com essa oportunidade. Logo em sequência, o mercado até acelerou aqui, reverteu tudo. E aí, infelizmente, tá? Infelizmente, não teve força suficiente para voltar em regiões onde a gente estava esperando uma possível venda. Tem que ter paciência? Tem. Infelizmente, tem dia que acontece como esse. Porque, Felipe, eu não peguei esse trade na compra, onde você acha que teria uma boa oportunidade? Sendo assim, bem franco, tá? Um cenário onde o mercado não consegue manipular, essa seria a oportunidade para mim talvez mais clara para seguir no cenário vendedor. Uma vez que ele perde essa região aqui, que acaba se tornando o nosso choque do gráfico maior, tá? No gráfico menor eu falei com o pessoal, mostrei que era aqui, o que leva essa região mais importante. E nesse contexto aqui, quando o mercado faz esse reteste, você tem uma primeira oportunidade. Quem opera comigo sabe o quanto que eu gosto de doji, tá? Principalmente depois de candles fortes, as barras elefantes, tá? Um candle bem relevante. O mercado acelera com tudo, absorve toda a movimentação, formando um doji numa região aqui de swap zone, tá? Depois de troca de polaridade, essa região.
absorve todo esse momento aqui, esse movimento aqui comprador, e depois você pode observar pela própria formação do candle, tá? Por isso que eu falo, a gente opera preço, análise e comportamento do preço. Olha só o movimento de stop. Por que que é um movimento de stop? Porque muita gente está comprando nessa região acreditando que isso aqui é só um pivô de alta. Enfim, é muito complicado pensar. O pensamento, a cabeça do varejo, ela é brincadeira, viu? Eu já sei porque eu já fui. Eu evito ao máximo pensar sempre fora da caixa para a hora de fazer as operações. Por isso que a gente compra essas regiões, fica de fora em trades como esse, perde algumas oportunidades, mas no final a gente consegue lucrar e lucrar muito, com muito conhecimento, muita paciência. E aí deu essa oportunidade aqui, veja essa oportunidade vendedora pela formação do candle de absorção. Felipe, você não tá vendo que deu formou 1, 2, 3? Formou 1, 2, 3 de venda depois dessa movimentação, principalmente quando ele perdeu esse rangezinho, tá? Mas olhando o gráfico maior, o range mais importante para mim seria esse, quando o mercado perde, e aí, infelizmente ele não consegue fazer um retorno muito interessante. Pô, Felipe, você não viu que isso aqui também era um swap, quando ele vem perdendo esses fundos aqui? Sim, mas aí eu gosto quando ele forma aquele cenário clássico de manipulação, coisa que infelizmente ele não teve a força suficiente para fazer. E claro, tá? Para mim a movimentação ainda era de alta. Perde é só abaixo desse ponto, tá? Porque isso aqui nada mais, nada menos que vir buscar essa região de demanda, e amanhã a gente vai ter a certeza dessa confirmação se o mercado vai seguir esse movimento ou se o mercado fez esse teste aqui para dar seguimento na alta, beleza? Então, são cenários que a gente tem que estar atento, tem que analisar, tem que avaliar, e eu não vou mexer muito aqui não, tá? Vou continuar seguindo arrisca esse ponto, esse que level aqui, dessa região para cima, meu contexto ainda é sim comprador. Felipe, mesmo se ele abrir aqui abaixo, mesmo se ele perder essa região, para mim o cenário ainda vai ser comprador, com o pensamento de isso daqui é só uma mitigação, tá? Canal de baixa para mim tem a expectativa de reversão, não de continuação, tá? Então, atenção total quanto a isso, atenção total quanto a isso, beleza? E aí a gente tem alguns pontos aqui relevantes, tá? Caso o mercado não consiga vencer tanto esse 2G de absorção aqui quanto essa máxima aqui, são pontos relevantes para a nossa tomada de decisão. Dá para pensar em vendas contextualizando isso daqui? Perfeitamente, manipulou, o mercado vir testar aqui para fazer uma captura total de liquidez dessa região? Sim, porém tenha muita atenção na hora de clicar, entenda o movimento, beleza? E aí no dólar também mesma coisa, deu um trade que eu mostrei pro pessoal lá que foi espetacular, a galera gostou muito dessa operação, a gente pegou na veia aqui, tá? Se eu não me engano o calor que chegou nessa operação que foram de 2 pontos, acho que foi isso, do tom que a gente pegou, foi perfeito, uma operaçãozinha na veia mesmo, depois de um candlezão que deu mais de 30 pontos essa operação aqui, foi espetacular, tá? Espetacular. Abriu com gap de baixo, dólar está na movimentação de queda e eu ainda vejo que isso aqui também pode ser sim, tá? Uma mitigação. O mercado deu uma correção desse cenário muito forte aqui que veio para baixo. Deu essa primeira oportunidade. Era um cenário que eu já tinha visualizado, tinha mostrado para a galera uma oportunidade de venda aqui nessa região. Chegou a dar teste de oferta e aí você tem que estar muito atento, tá? Os detalhes fazem a diferença sim. Felipe, como assim? O que você está querendo dizer? O mercado abriu com gap de baixo e deu continuação. Então você tem aqui uma onda 1 de continuação desse movimento baixista. O mercado fez uma correção onda 2, tá? E aí você tem que ter uma onda 3 que no mínimo rompa a mínima para dar seguimento na queda. Poxa, então eu tive esse movimento aqui de onda 3 que não teve força nem para perder essa região, então eu deveria ter virado comprador. Essa é a expectativa. Esse é o momento que você tem que fazer essa leitura. Tem que ser muito atento a isso, tá? Por quê? Porque se o mercado está fazendo onda 1, onda 2, onda 3, não está conseguindo dar seguimento, dar continuidade, perdendo o último fundo de relevância, o mercado está mostrando para você que esse ponto aqui tem uma defesa e que agora a leitura vai ser muito provavelmente de reversão. Então você tem esse contexto acontecendo, não perdeu, sobe comprado. Poxa, mas eu não analisei com essa onda aqui não, Felipe, eu analisei isso daqui, ó, onda 1, onda 2, que não conseguiu vencer, mas a onda 3 também não perdeu, simplesmente manipulou e eu comecei a pensar em compras e o mercado até acelerou, show de bola, tá? Estava com essa análise aqui, até mostrei pro pessoal, falei, ó, teste de oferta aqui, vamos ver se o negócio agora acelera com tudo, tá?
para perder, para vir buscar mínimas aqui, essa regiãozinha aqui muito importante, pelo contexto que a gente já tinha lá. O mercado não teve força, se você observar aqui, ó, ele travou nessa região, um fundo triplo aqui, e depois, olha o movimento clássico aqui de stop da galera, tá? Por quê? Porque tá todo mundo observando isso, tem que pensar sempre fora da caixa. Formou aqui um LT, muita liquidez, quem gosta aqui, né, formou bandeira, deu movimento de continuação aqui, ó, bem interessante, bem bacana, mas ainda acredito e visualizo que esse cenário aqui, esse contexto todo, é nada mais, nada menos que uma mitigação, e a gente vai confirmar isso no pregão de amanhã, beleza? Então, aqui a gente tem essa LT que está passando por aqui, você pode até traçar uma paralela aqui para formar esse canalzinho, mas o ponto mais relevante para mim é esse order block que formou nessa região, uma região importante de supply, tá? O mercado pode estar continuando esse cenário aqui, manipular e aí depois vir aqueles candles 1, 2, 3, 4 candles aqui fortes para baixo. Então, muita atenção. Tem muita informação aqui no vídeo de hoje, tá? Liquidez que foi rompida aqui. Então, atenção total. Felipe, eu não tô acreditando que esse negócio vai continuar caindo, acho que agora vai subir. O que eu tenho que olhar como ponto mais importante? Essa região aqui, onde o mercado formou esse fundo triplo, né? Esse ponto aqui é o mais relevante. Então você tem um cenário de, em tese, um movimento maior de consolidação, máxima e mínima. Essa máxima, o mercado dá segmento na alta. Então você tem isso, o mercado rompendo, continuação da movimentação, e o segundo cenário, que é esse movimento aqui, perde essa região, manipula aqui atrás, testa as costas dessa LT, e aí você tem um viés baixista e de confirmação na queda, beleza? Atenção, paciência e espera para os melhores trades aparecerem. Preencha um formulário, curta esse vídeo, comentem e não deixem de ter total atenção. Amanhã, super quarta. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!